No futuro, a inteligência artificial ganha vida própria e elimina quase toda a raça humana, caçando os que ainda vivem implacavelmente. O filme é Mãe vs Androides. E agora, vamos para mais um recap! Uma mulher chamada Georgia está relembrando seu passado e as pessoas que mais amava. Há algum tempo atrás, na véspera de Natal, Georgia ficou chocada e confusa ao descobrir que está grávida. Sam quer assumir a responsabilidade e pede a mão dela em casamento. Sam está disposto a fazer tudo pela Georgia, mas isso não faz Georgia se sentir melhor. Georgia então convida Sam para ir com ela à casa de seus pais para comemorar o Natal com eles. Depois de passar o Natal com a família, Sam pede permissão para levar Georgia para a cidade naquela noite. O motivo é que na casa dos pais de Georgia, eles sempre são assistidos por um robô semelhante a um humano, um androide chamado Eli. Georgia e Sam então vão para a casa de um amigo para continuar as comemorações de Natal com eles. Um androide chamado Daniel se aproxima deles e oferece a eles uma bebida. Georgia pergunta para Sam sobre seu celular, que Sam esqueceu, já que também deixou o celular em sua casa. Georgia vai ao banheiro e começa a contar para sua amiga, Sarah, sobre sua gravidez. Georgia conta que está com medo e despreparada porque ambos são muito jovens. Ela não tem certeza se quer ficar com Sam e pediu para terminar com ele. No meio da conversa, uma onda de rádio de alta frequência é ouvida, fazendo com que o celular de Sarah seja arremessado, seguido de distúrbios em dispositivos eletrônicos. Assim que o som é abafado, elas ouvem um tumulto lá embaixo. Todos testemunham Daniel, o androide, atacando seus amigos devido às ondas sonoras emitidas pelo gerador de som. Eles tentam sair da situação, mas Sam cai ao tentar salvar a Georgia. Sam e Georgia quase são mortos por Daniel, mas são salvos por um de seus amigos, que batem em Daniel com um taco de beisebol até que ele apague. A situação do lado de fora se tornou caótica, como resultado de um ataque dos androides que trabalham em cada uma das casas. Quem estava ligando os celulares são mortos devido à explosão misteriosa envolvendo os aparelhos, mas Georgia e Sam não trouxeram seus celulares com eles. Vemos o estado da cidade, que foi devastada como resultado do ataque dos androides. Após vários meses, naturalmente, Georgia está com a gravidez avançada e chegou no 9º mês. Sam prova seu senso de responsabilidade, sempre demonstrando preocupação com Georgia. Após o ataque, eles permaneceram na área por vários meses, esperando que as condições melhorassem. Mas à medida que a situação piora, eles são forçados a tentar viajar para Nova York. Eles precisam percorrer 4 quilômetros pela floresta para chegar lá, porque as ruas da cidade foram tomadas pelos androides. Eles encontram uma base militar fortemente protegida. A ordem dos soldados é que eles deixem seus pertences no chão e se afastem. Eles são inspecionados para garantir que sejam humanos de verdade e não uma criatura daquelas. Após passarem na revista, são autorizados a entrar no acampamento seguro. Georgia se encontra com a doutora Hall e consulta sobre sua gravidez. Ela também fala sobre sua longa jornada, bem como a intenção do casal de ir para Boston. A médica informa que Boston foi fortificada e que eles não podem prosseguir diretamente até lá. Além disso, a área ao redor é uma terra de ninguém, o que torna muito difícil para alguém sobreviver no caminho. Georgia explica que planeja dar à luz na base de Boston, que fica perto do cais. Depois disso, eles seguirão para o cais para embarcar em um navio para a Coreia, onde, segundo rumores, a situação é muito mais segura lá. Mas, segundo a doutora Hall, apenas mulheres e bebês são bem-vindos lá, pois também precisam manter os suprimentos de alimentos. Como está prestes a dar à luz, ela é aconselhada a ficar no acampamento até o nascimento do bebê. Sam, por outro lado, está tentando perguntar a um dos soldados sobre uma carona para Boston, mas o soldado menospreza Sam porque pensa que ele quer deixar a América em ruínas e fugir para a Ásia. Naquela noite, Georgia diz que não é uma boa notícia, porque um deles terá que permanecer na América. Sam admite que pode aceitar isso, contanto que Georgia e seu filho estejam seguros. Georgia
ouve isso e fica emotiva, pois acredita que Sam está querendo abrir mão de sua responsabilidade. E por isso, Sam deixa a tenda e sai para descobrir mais sobre um grupo que partirá para Boston. Numa cerimônia em homenagem aos novos recrutas, ele encontra o mesmo soldado do exército. Em um estado de embriaguez, o soldado desafia Sam para uma luta. Em troca, Sam e sua amada serão acompanhados por um grupo em direção a Nashua no dia seguinte. Isso reduzirá a distância entre eles e Boston. O soldado confiante parece estar certo de que pode vencer o pequeno Sam, mas na realidade o oposto aconteceu. De manhã, Georgia é acordada por uma oficial feminina. Georgia é então levada para conhecer o comandante da base. Acontece que Sam foi preso por derrotar um dos soldados, o deixando bastante machucado. Como Sam se recusa a servir como soldado substituto, o comandante ordena que Sam e Georgia sejam expulsos, apesar de saber que a garota está grávida. Por causa de suas ações, eles são obrigados a passar pela rota perigosa, que pode prejudicar a gravidez. Sam está obsessivo em realizar o desejo dela. Eles continuam sua jornada através da tempestade de chuva. Assim que a chuva parou, eles continuam sua jornada e encontram uma casa abandonada. Sam achou um colchão para que Georgia possa dormir confortavelmente. Antes de dormir, Georgia olha os mapas de rotas, enquanto Sam lê um dicionário médico para aprender mais sobre o parto. Como a área de Boston está cercada de androides, a única maneira de chegar lá é pelo mar. Georgia sinaliza sua rota, que é a rota do norte através de New Hampshire, antes de continuar para Portsmouth e finalmente chegar de barco no porto de Boston. Sua jornada será muito perigosa porque eles passarão por áreas que não podem ser alcançadas pela onda de Penn, e é claro que tem androides por toda parte. O tempo de viagem é de 3 a 4 dias, com um movimento silencioso para evitar chamar a atenção dos androides. Os dois também concordam em continuar a jornada somente após o nascimento do filho nessa casa. De manhã, Sam é visto quebrando o acordo da noite anterior e está ajeitando uma motocicleta para ajudá-los na jornada, pois está certo sobre o risco de esperar o nascimento de seu filho naquele lugar. Georgia discorda, porque o som da moto atrairia os robôs androides para o lugar em que estão. Mas segundo Sam, sua jornada ainda será mais difícil se o filho deles nascer antes de deixarem a área. Eles não podem andar em silêncio com um bebê chorando, especialmente quando o bebê está com fome e frio. Após persuadir Georgia, eles preparam seu equipamento e continuam sua jornada de moto. A princípio, tudo parece estar bem. Sam e Georgia estão se divertindo muito em sua jornada até que finalmente param juntos ao rio para descansar. Eles aproveitam a paz e a tranquilidade, e Georgia de repente percebe a presença de quem não quer acreditar atrás das folhas. Sam rapidamente liga sua moto e parte com Georgia. Androides aparecem e começam a persegui-los. Georgia consegue derrubar um androide, mas os outros androides continuam aparecendo. Sam desce Georgia para que ela possa voltar para o rio e se esconda, enquanto Sam chama a atenção dos androides. De repente, um homem aparece na frente de Georgia. Ele pede a Georgia que o siga para se salvar. Mesmo hesitante em deixar Sam, o homem a persuade a salvar a si mesmo primeiro, antes de pensar em salvar Sam. Ele se apresenta como Arthur. Uma vez que chega ao esconderijo, Georgia pergunta sobre a segurança deste lugar, pois parece estranho que os androides não consigam encontrá-los. Arthur explica que costumava trabalhar como programador de IA na Raster Robotics e que ainda está vivo porque sabe como os robôs pensam. Arthur conta sobre um livro escrito por Karel Capek, no ano de 1920. Ele explica que este livro descreve a condição humana hoje. De acordo com o livro, um cientista está trabalhando na criação de uma nova vida para provar que não existe Deus. A criação é conhecida como robot, que são criaturas artificiais feitas de carne e sangue vivo, para parecerem exatamente como humanos e servirem como servos pessoais. Além disso, é difícil distinguir entre robôs e humanos. Inicialmente, eles ficaram felizes em servir aos humanos, mas terminam com uma rebelião robótica que quase levou a humanidade à extinção. Após um tempo, Georgia acorda ao sentir uma contração.
Georgia acredita que ainda não é hora de dar à luz, então decide sair em busca de Sam. Arthur tenta impedir, porque o que ela encontrará do lado de fora não é um robô servo normal, mas uma máquina assassina. Apesar de os humanos não serem robôs, Arthur afirma que os androides ainda podem hackear programas humanos através do amor. Parece absurdo, mas através da emoção, os androides explorarão as fraquezas humanas com suas estratégias que os humanos não podem prever. Georgia pergunta por que Arthur se importa tanto assim, mas Arthur coloca o ouvido na barriga da Georgia. Ele então chora dramaticamente enquanto repete um verso várias vezes. Arthur se oferece para levar Georgia com segurança para Boston. Ele então dá a ela um colete de camuflagem que ele desenvolveu há 8 anos. Este colete fará com que os humanos não sejam detectados pelos androides assassinos. Tais inimigos detectam humanos por meio de UV, sensores de calor e visão noturna, e este colete funciona como uma camuflagem contra tudo isso. No entanto, é apenas invisível aos olhos, e Georgia ainda precisa ter cuidado, porque os robôs ainda podem ouvir e sentir o cheiro dos humanos. Arthur a leva para uma casa que é esconderijo de androides. Quando se aproximam da casa, Arthur entrega a Georgia seu colete e a instrui a entrar e colocá-lo em Sam antes de partir. Arthur não vai com ela porque só tem 2 coletes. Georgia corajosamente vai em direção à casa. A tecnologia do colete realmente a torna invisível para os androides. Os androides estão torturando Sam para chamar a atenção de qualquer um que tente vir até ele para pegá-lo. Georgia tenta resgatar Sam ao mesmo tempo que outro homem está fazendo barulho, e um dos robôs entra ao ouvir o som. Sam então chama a atenção provocando o androide, e isso o faz sofrer mais tortura pelo robô. Depois que os robôs saem, Georgia corre para soltar Sam e ignora os chamados dos outros reféns. Mas esse homem continua implorando por ajuda, ameaçando gritar e chamar os androides se ela não ajudar. Vendo que Georgia não vai ajudar, ele então grita, e os androides começam a persegui-los. Ao caírem, Arthur aparece de repente e os ajuda atirando em todos os androides. Depois de derrubarem alguns androides, eles seguem em direção ao caminhão. Arthur dirige o caminhão em alta velocidade, enquanto Sam está muito mal, e Georgia tem que lidar com o fato de que está prestes a dar à luz. Ela corta as calças e luta para dar à luz a seu filho no caminhão. Algum tempo depois, Georgia acorda em uma cama hospitalar e um médico entrega o bebê para ela. O médico informa que Arthur está descansando no momento, pois desmaiou após levar Georgia e Sam para o acampamento de proteção de Boston. Georgia e Sam estão muito felizes ao ver seu bebê, a quem decidiram chamar de Forrest. O médico disse que Arthur causou no posto de controle, de modo que os soldados foram obrigados a deixá-los entrar, pois perceberam que o estado de saúde do casal Georgia e Sam era grave. Mesmo que estejam felizes no momento, a pior parte da luta de Sam é perder as 2 pernas. Mas Sam tenta tranquilizar Georgia porque provavelmente usará pernas robóticas quando chegar à Coreia. Então um representante do exército começa a interrogá-los. Georgia conta sobre sua jornada, que foi possível graças à tecnologia do colete de Arthur. Ela explica toda a tecnologia para o militar, mas o militar está chocado e confuso porque a tecnologia descrita por Georgia nunca existiu. Se existisse, teria sido apresentada e recebida pela liderança do Estado. Quando Georgia ouve isso, ela se lembra das palavras de Arthur e percebe que foi enganada. Além disso, descobre-se que Arthur é um dos androides que só a usou como caminho para que os robôs possam se infiltrar no acampamento de proteção de Boston. O interrogatório termina e a invasão começa, em que um exército de androides ataca o acampamento de Boston. Sam, por outro lado, dormiu devido à injeção de medicamento. Georgia o cobre com um pano e diz que voltará depois de conseguir ajuda. Em seguida, sai com seu filho. Ela já está ciente de que o objetivo dos androides ao se infiltrar na base é conseguir o PEN, conforme explicado pela doutora Hall. Georgia segue pelo campo de batalha entre os soldados e os androides, até chegar dentro da sala onde está o PEN. Repentinamente, Arthur aparece por trás dela.
ele ameaça o seu bebê caso ela não o ajude a desativar o PEN. Vemos também que os androides foram programados para serem emotivos, para fazer os humanos se sentirem confortáveis. Enquanto Arthur continua se aproximando de Georgia, ela dispara repetidamente contra a cabeça de Arthur até que seu rosto seja destruído e revele seu verdadeiro rosto robótico. Não muito depois, os outros androides começam a aparecer, forçando Georgia a segurar a porta. Mesmo assim, ela consegue pular e detonar o PEN que foi carregado para usar em estado de emergência extrema. A explosão paralisa os androides na área. Um tempo depois, Georgia acorda novamente na sala do paciente, ao lado de Sam e Forrest. Georgia então pega a última câmera fotográfica restante e tira uma foto deles. Antes que as condições piorem novamente, Sam os convida a seguir imediatamente para o porto, para embarcar em um navio de evacuação. Quando chegam lá, há um navio coreano que pretende sair do porto. O oficial coreano explica que a Coreia só aceitará o recém-nascido, não os pais. Não se trata de espaço no navio, mas uma vez lá na Coreia, eles precisarão de emprego para sobreviver. Ao notarem o estado da perna amputada de Sam, eles não têm certeza se podem sobreviver lá. Sam entende a situação e pede a Georgia que deixe Forrest ir com o oficial. Segundo Sam, esse bebê pode ter uma vida melhor na Coreia. Georgia assina uma carta de renúncia aos direitos paternos fornecidos pelo oficial com um coração partido. Ela também escreve uma carta para seu filho, para que ele possa ler sua tristeza por estar separada dele. Depois de escrever a carta, ela aconselha o oficial a encontrar pais que cuidem e amem seu filho. Agora Georgia não consegue conter suas lágrimas e ela chora muito quando vê seu filho partindo. Passado algum tempo, Georgia tenta deixar todas as memórias tristes de sua vida ao queimar uma foto de Sam. Porém, ela escolhe manter uma fotografia dela com Sam e Forrest, como o momento mais bonito de sua vida ao ser mãe e ter uma família. Georgia agora vive sozinha sem Sam, que provavelmente devido aos ferimentos pode não estar mais vivo. Em certo momento vemos Georgia indo com um grupo de soldados para Portland, onde os soldados construíram uma base para conceder abrigo aos sobreviventes. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa ficção. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários e fortalece o canal se inscrevendo. Te vejo no próximo recap!